Olhe aí para a sua Bíblia, quero ministrar uma palavra para a sua vida. Queria agradecer o cuidado que vocês tiveram com a minha família essa semana. Passamos aí um período um pouco difícil, tirando o Renan lá em casa, ficou assim, um lado da casa virou hospital, né? A Larissa com pneumonia, febre, a Eloíde começava a tossir, acabava o Jornal Nacional, ela estava tossindo, né? Mas graças a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e na minha casa Ele é médico, e obrigado por vocês estarem orando por nós aí, cobrindo. Domingo eu não quis falar, mas domingo eu estava com 39 de febre aqui pregando para vocês, por isso aquilo que eu falei lá, eu estava com febre, tá bom? Estava com febre, mas Deus usa tudo isso, tá bom? Livro de Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Tivemos uma reunião tão gostosa de homens, quinta-feira aqui, muito boa, falando sobre sacerdócio do homem na sua casa. Quando uma criança, um adolescente, está firme na igreja, 2% da família se converte. Quando uma mulher, uma mãe está firme na igreja, 17% da família se converte. Quando um homem, um pai, está firme na igreja, 93% da família se converte. É muito sério o papel de um homem. E é isso que nós estudamos aqui na quinta-feira. Nós somos o sacerdote da nossa casa. É maravilhoso se a nossa mulher enxergar em nós um sacerdote. Se os nossos filhos não tiverem medo do autoritarismo nosso, mas tiverem respeito por um sacerdote dentro de casa, é maravilhoso, tá? Foi isso que nós então estudamos para nós aqui. Foi um tratar de Deus para nós aqui na quinta-feira, tá bom? Começa o texto no versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos orar. Peço a você que curve assim a sua cabeça, feche os teus olhos aí, um instante só, para você estar a sós com Deus. Fechar os olhos agora aqui é você se particularizar com a presença de Deus. E eu vou pedir que você ore, você fale com Deus. Peça agora para Deus te dar uma palavra, de tudo aquilo que eu vou estar ministrando aqui, falando, que seja uma palavra de Deus na sua vida. Se você puder aí, ore pela pessoa que está do teu lado, para que ela saia daqui dizendo: ainda bem que eu vim hoje. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra para nós, ela é preciosa demais, Senhor. Senhor, nós viemos aqui
para buscar algo da palavra do Senhor para a nossa vida, que mude o rumo das coisas. Senhor, se as coisas já estão boas, que elas, por Tua palavra, agora melhorem tremendamente. Se as coisas não estão boas, ó Deus, se a situação está difícil, que pelo ensino da Tua palavra, tudo seja transformado. Muda mesmo, Senhor, muda, da água para o vinho, Senhor, opera um milagre. Nós cremos, basta uma palavra Tua, em nome de Jesus, amém. Escolhe alguém para você dizer: Deus quer falar com você. Amém. Sempre que eu vou ministrar a palavra, e quem já teve essa graça, essa oportunidade de pregar a palavra, geralmente eu não venho falar para você uma palavra que eu ouvi falar. Geralmente é uma palavra que Deus, Ele começa a tratar alguma coisa comigo. Geralmente Ele me faz às vezes passar alguma situação e eu percebo que Deus está falando alguma coisa. Algumas coisas eu sei que é só para mim, não adianta nem anotar, não é para anotar para pregar, porque é para mim, e graças a Deus por isso. Em outras eu sinto no coração, sinto mesmo de compartilhar com vocês. Como Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, estou repartindo com você. Nem sempre é bom, porque às vezes você tem que experimentar algo difícil, você tem que passar por uma situação difícil, complicada, para depois vir aqui e repartir com você já mastigado para que você saiba como sair de alguma situação. A palavra de hoje é fruto de algumas situações que eu tenho enfrentado nesses últimos dias e que não têm sido fáceis. Essa questão mesmo aí de mais de uma semana, de você ver a sua casa passando por uma situação de enfermidade e você não ter o que fazer, e você ali começar a orar e a buscar e crer que Deus vai agir e que Deus vai fazer algo, e você dorme tossindo, você dorme com febre, e você dorme com sua filha reclamando, e a sua mulher virando de um lado para o outro e dizendo que está com dor e aquilo, e nada passa, e você orando, e aí você acaba até dormindo, acorda no dia seguinte e algo aconteceu, porque Deus é fiel, né? Mas uma coisa que nós precisamos aprender, e isso vai assim dar todo sentido para a nossa vida, são os problemas que nós enfrentamos, para nós começarmos a ter uma atitude, um comportamento assim, até mesmo assim surpreendente diante daquilo que nós estamos passando. Porque sobre a nossa vida há um Deus que reina, né? Nós não estamos à mercê de qualquer coisa, porque sobre nós há uma palavra de Deus que está liberada, né? E tudo pode passar, mas essa palavra ela não passará. Deus vai cumprir sua palavra na nossa vida. Mas existem situações que são difíceis demais, são situações que você fica sem chão muitas vezes, né? Quem tem passado por alguns problemas esses dias aqui? Deixa eu ver, quem está passando por... Mas são poucos. Vou perguntar de novo para ver se aumenta. Quem dá mais, né? Quem está... Gente, eu sempre gostei de cachorro. Gostava, tinha um galgo afegão, e gostava daqueles belga capa preta, gostava de cachorro grande e tal, mas aí conheci uma moça chamada Eloide. E aí você pensa numa pessoa que detesta cachorro.
E eu decidi ficar com essa moça chamada Eloíde, então eu parei de gostar de cachorro. Mas aí nasceu o nosso filho e o nosso filho gosta de cachorro. E eu olhava para o filho e olhava para a mãe. E a mãe dizia: se esse cachorro entrar aqui eu mato ele. E o Renan queria cachorro. E a gente falava: vamos comprar um de brinquedo para ele, daqueles que balançam a cabecinha assim. Mas não tinha jeito. E aí, um dia eu estou em São Paulo e uma família muito querida me deu um leão. Um leão da raça labrador, um filhote, coube dentro do carro. Nossa! Ele entrou dentro do carro e ele veio de São Paulo comigo viajando. Uma graça, gente, uma graça. Não fez, olha, puxa vida, veio comigo no carro, conversando comigo e tal, uma viagem fantástica. E aí, quando ele entrou dentro da minha casa, ele virou aquele bicho do He-Man, sabe? E você vê, a alegria desse cachorro era destruir minha casa. Vocês estão rindo porque você não sabe o que eu passei. Minha casa ainda estava em construção. Minha casa foi feita com aqueles lajotão. E o pedreiro trabalhava o dia todo assentando aquelas fiadas de lajota. O pedreiro ia embora, ele arrancava. Ele arrancava a lajota com a boca e saía batendo. As vasilhas de água e ração, ele de noite ele comia aquilo. E aí eu pedi a minha mãe me deu uma panela de ferro para ele não comer. Só que aí de madrugada o que ele fazia? Ele pegava a panela e saía batendo na panela de casa, parecia um desfile, capá, capá, uma madrugada inteira batendo assim. E eu entre a espada e o leão, né? Porque Eloíde detesta cachorro, e eu, na teimosia, pus o cachorro dentro de casa. Ele se divertia com aquela mangueira de água, porque ele mordia e cuspia, mordia e cuspia, mordia e cuspia. O pedreiro parava o carro, ele comia o selim da bicicleta do pedreiro. Tinha que ficar dando o selim para o pedreiro. Mas vamos, gente, Deus é bom, Deus é fiel, Deus vai mudar, em nome de Jesus, né? Um dia chegamos de madrugada, Renan era pequeno, e o cachorro lá na garagem, no quintal, tal, e entramos correndo para dentro de casa. Renan era pequeno ainda, Renan saiu do carro e entramos para dentro de casa, dormimos. Tinha que levar a minha mulher para trabalhar no dia seguinte cedo, sábado. Eu abro a porta da minha casa, o cachorro estava delirando. O cachorro saltava, pulava, alegre. Eu falei: gente, o bicho já acorda desse jeito, feliz. Quando eu desci assim da porta, que eu dei 2 passos assim, olhei, tinha espuma na garagem, assim, para tudo quanto é lado, você imagina assim, tinha aquela espuma, aquilo assim. Gente do céu, eu olhei a porta do carro aberta. E eu, assim, você pensa o melhor, não pensa? E eu fui, o cachorro, o que ele fez? Ele brincou a noite inteira com o meu carro. Ele entrou no banco de trás, comeu o banco de trás todinho, ficou só as molas aparecendo assim do banco, assim. Aí depois ele pulou para o banco da frente, comeu o banco da frente, que aquele negócio da cabeça ficou aqueles 2 ferrinhos assim, ó. Vocês estão achando que é exagero. Vocês estão achando que é exagero. Vocês estão rindo assim, falando: não foi não. Ficou aqueles 2 ferrinhos assim, apontados. O câmbio do carro, aquele negócio duro, ele deixou umas lascas assim, porque ele comeu aquele negócio, ficou um negócio assim. Ele virava aquele animal do He-Man, aquele bicho enorme, aquele leão. Ele comeu o guia 4 rodas. Vocês lembram que era guia 4 rodas? Sabe o que é isso? Ele comeu aquilo. E atrás de mim, com o rabinho balançando assim,
O carro tinha gosma, tinha aquela coisa, para tudo quanto é lado, as molas aparecendo. E eu tinha que chamar a Heloísa para ir trabalhar com aquele carro. Corri, peguei aquela fita crepe, aquela grandona marrom, e taquei fita no carro para tudo quanto é lado, para ela poder sentar. E falei para ela: bem, fecha o olho. Vem, amor, vem, amor. Vem, amor. E eu sei que, eu vou dizer a você, eu nunca mais vou esquecer esse dia. Aí, graças a Deus, eu levei no rapaz para arrumar, no tapeceiro. O tapeceiro caiu no chão rindo, deitado no chão, ria assim com as pernas assim para mim, mas ele ria. E ele falou: conta de novo esse negócio. Eu falei: cara, você gostou da minha desgraça? Porque ele ria daquilo. E o cachorro está vivo, eu dei ele em amor. Ele em amor, abençoei uma família. E abençoei uma família, que a gente tem sempre a abençoar as pessoas. E vocês pensam que eu falei, vocês estavam esperando eu falar que eu matei o animal. Não matei, eu dei ele direitinho, dei com ração e tudo, né? Espero que isso não desanime você a ter cachorro, só não tem igual a esse assim, senão você está perdido. O tema de hoje que eu queria ministrar na sua vida, assim, rindo, mas é sério. Como que você fica quando você está passando por problema? Como é que você fica quando você está passando uma situação difícil? Eu vou ler algo a você, se você puder agora, eu vou pedir que você preste muita atenção. É uma brincadeira, é uma historiazinha. Eu vou pedir que você preste muita atenção nisso. Tem algo aqui que fala comigo e fala com você. Tá bom? Uma filha reclamou ao seu pai sobre a sua vida, como as coisas estavam difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar. Parecia que assim que um problema estava resolvido, surgia outro. Seu pai, um chefe de cozinha, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. E logo as panelas começaram a ferver. Numa ele colocou cenouras, noutra colocou ovos e na última pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impaciente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, pegou as cenouras, colocou-as numa tigela, pegou os ovos, colocou em outra tigela, pegou o café e colocou numa xícara. Virando-se para ela, perguntou: querida, o que você está vendo? Cenouras, ovos e café. Ele trouxe para mais perto e pediu para ela experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Então pediu que pegasse um ovo e quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente ele lhe pediu que tomasse um gole de café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso. Então ela perguntou: o que significa isso? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele disse: todos eles enfrentaram o mesmo problema, água fervendo, mas cada um reagiu de uma forma diferente. A cenoura começou o seu problema forte, firme, inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amoleceu e tornou-se frágil. Os ovos eram frágeis, sua casca fina havia protegido o líquido interior, mas depois de terem sido colocados na água fervendo, seu interior se tornou duro.
O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado em água fervente, ele havia mudado a água. Qual deles é você? Sabe que essa semana eu ouvi alguém dizendo para mim: pastor, parece que Deus não ouve mais a minha oração. E aí eu tive que dizer a ela: Deus ouve. O importante não é que Deus ouve, porque isso é fato que Deus ouve. O importante é como você fica quando você está passando por um problema. E eu queria então aqui ministrar algo na sua vida. Na história que nós lemos, a história de Estevão, uma história, uma das mais bonitas da Bíblia, uma história que as pessoas extraem ensinamentos, estudos extraordinários dessa história de Estevão. Relata que o homem mudou o rumo da vida de muitas pessoas por causa da sua atitude diante do problema que estava enfrentando. Estevão, quando começou a ser apedrejado, teve uma atitude que talvez ninguém tinha visto algo parecido com aquilo. Quando começaram-lhe a atirar pedras e as pedras começaram a atingir o seu corpo, diz que ele se dobrou, colocou o joelho no chão, levantou a cabeça para o alto em forma de uma adoração naquela hora, e ele viu coisas ali naquela adoração que são inexplicáveis. E isso falou tão alto na vida de Paulo, que a conversão de Paulo começa aqui. Talvez acostumado a ver outra atitude, viu alguém que diante do problema aprendeu mais a confiar, aprendeu mais a esperar em Deus, aprendeu muitas vezes a fechar a boca e saber que Deus é Deus e Deus não falha. Faz um favor para mim, fala para alguém assim: Deus está no controle da sua vida. Em Atos capítulo 7, versículo 58 diz: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se transforma no apóstolo Paulo, por ver alguém, por favor, preste muita atenção nisso, que diante dos problemas que enfrentava, teve uma atitude surpreendente. Talvez o que vai medir a sua fé, talvez o que vai medir a sua caminhada com Cristo, talvez o que vai definir você com o Senhor, é como você fica diante dos problemas que você está enfrentando. E aqui eu queria dizer que eu tenho visto nesses dias pessoas se desesperando, mesmo sabendo que Deus é fiel. Ele pode demorar, mas Ele não falha. Deus não falha. Nada como um dia depois do outro. Alguém disse, eu não sei se foi no Facebook ou se foi só uma frase jogada, não lembro, mas alguém disse que se Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Você acredita nisso? E aí eu queria então ministrar uma palavra aqui para a tua vida. Como você fica diante dos problemas que você está enfrentando? Primeira coisa que eu queria ministrar aqui, queria que você, se você pudesse fazer algumas anotações aí, estuda comigo. Eu não entendo nada de cozinha, eu não sei lavar louça. Então, e sou enjoado também. Não como cenoura. Como porque Luiz faz escondido. Mas não gosto muito de cenoura. Mas nós vimos que a cenoura, a princípio, ela é dura. Mas aí diante da água fervendo, ela fica macia, mole. Olha para mim só um instante aqui. Assim é a vida de muitas pessoas. Você olha, talvez você está sentado do lado de alguém aí que está dando uma aparência firme, está dando uma aparência de que está tudo bem, está indo, em casa se mostra forte, no trabalho se mostra forte,
mas a água está fervendo. E se ela não tomar uma atitude em Deus, ela vai amolecer. E é aí que muitos perdem a fé. E é aí que muitos abandonam a igreja, porque amoleceram diante daquilo que estavam enfrentando. Eu queria dizer algo para você. Se você aprender a segurar na mão de Deus, o problema não altera a sua essência, porque Deus é contigo por onde quer que você andar. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 75, vai aparecer aqui. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Se eu perguntasse aqui, alguém aqui falasse, por favor, alguém pode definir a vida de Pedro, você diria assim: Pedro era um homem duro, um homem grosso, um homem forte, um homem, mas diante dos problemas amolece, nega, foge, desiste, chora, vira um chorão, vira alguém que alguns minutos atrás estava cantando, orando, falando em línguas estranhas, profetizando, dizendo glória, mas é só o problema aparecer, não consiste, não tem perseverança, não se segura, não se mantém. Por isso que uma palavra que tem que estar na nossa boca sempre é essa: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é comigo. Você pode dizer isso? Diga: Deus é comigo. Isso não muda você, isso mantém você. Do jeito que você entrou, você vai terminar. Mas muitas vezes nós não temos isso dentro de nós, e aquilo amolece, é choro atrás de choro e desânimo. Segunda coisa que nós vimos é o ovo. Alguém disse, e eu não sei se isso é verdade, também não fui lá no Google lá para ver se é verdade, mas eu tenho uma boa cozinheira em casa. É verdade que se você pegar um ovo gelado assim na geladeira, ali o ovo, e pôr numa água que ela já está quente, ele estoura? Ninguém sabe. Os homens estão dizendo que sim. Acredita? Os homens estão dizendo que sim. Deve ser porque derrubou no chão. O Lincoln é cozinheiro, vou acreditar no Lincoln. O Lincoln é cozinheiro, vou acreditar no... É verdade. Olha para mim. Irmãos, esse é um grande problema de ser estourado, de ser duro, de ser mole, de ser assim. É só passar por uma situação que muda. Eu queria chamar a sua atenção como igreja. A igreja nesses últimos dias, irmãos, está endurecendo. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós estamos perdendo um coração quebrantado na presença de Deus. As pessoas estão passando fome. Toda semana eu falo aqui da ação social. Toda semana eu convido você. Quarta-feira passada ministrei uma palavra aqui sobre não ser escravo. E uma pessoa que não tem mente escrava, ela tem o coração dela voltado para o próximo, o coração voltado ao pobre e ao necessitado. E a igreja, por estar enfrentando grandes problemas, e a igreja por estar passando diariamente, semana após semana, por problemas, e os problemas não param, e os problemas se agravam, a igreja está endurecendo, a igreja não consegue cantar louvores, a igreja não consegue reagir para ter um tempo de oração, casais estão assim se endurecendo, pais estão endurecendo, os jovens estão perdendo sensibilidade da igreja, da casa de Deus, e nós estamos estourando. E eu queria dizer a você, nós não podemos ser assim, irmãos. Por isso que o culto tem uma finalidade: quebrantar o seu coração. Agora mesmo você está ouvindo uma palavra, talvez você esteja endurecido, talvez você esteja rígido. Estive com uma pessoa
E eu percebi que o clima não era falar de fé, mas eu tinha que falar de fé. E quando eu comecei a falar de fé, a pessoa fechou a cara, como que dizendo: pastor, tudo isso aí eu sei e eu já acreditei, mas não resolveu, porque tinha endurecido. Mas a palavra de Deus, ela é penetrante. A palavra de Deus, ela tem poder para quebrar. A palavra de Deus tem poder para quebrantar corações. E a palavra de Deus foi penetrando e foi quebrantando aquele coração que estava endurecido. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Você crê nisso? Não deixa o seu coração ficar azedo. Não deixa você ficar com o coração seco, sem chorar na presença de Deus. Terceiro, o pó de café. Eu acredito que Estevão foi o café na vida de Paulo. Eu acredito que foi na minha vida e foi na sua, e nós precisamos transformar os problemas e não permitir que os problemas transformem a nossa vida. E aqui eu queria já lhe dar um conselho. Se você quiser mudar os problemas e não permitir que os problemas mudem a sua vida, cante louvores. Ponha louvor dentro da sua casa, ponha louvor dentro do carro. Comece a encher sua vida de louvor e você vai transformar a situação, e a situação não vai transformar a sua vida. Alguém acredita nisso, irmãos? Não deixe, resista. Entre em oração, feche a porta, mas não deixe a situação mudar você. Mude você a situação em nome de Jesus Cristo. Um homem sentado na beira da sua cama, com o resultado de que seu filho estava com câncer, sentado na beira da cama, chorando, desanimado, orando a Deus. Deus perguntou para ele, alguns aqui sabem de quem eu vou estar falando. Deus perguntou para ele: quem é o gigante na sua vida? E ele, sem entender aquilo, ouvindo essa palavra, quem é o gigante? Quem é o gigante? Ele lembrou da história de Davi e Golias. E aí ele então falou assim: Senhor, é Golias. E quando ele falou é Golias, Deus veio a ele e disse a ele: você é o gigante, porque eu estou contigo. E ele se levantou, começou a orar. O filho dele foi curado. O filho é um pastor. O filho dele foi curado. Mas Deus teve que lembrar ele: você é o vitorioso, você é o gigante, porque eu estou contigo. Não deixe o problema fazer de você o fracasso. Não deixe o problema fazer de você o derrotado. A Bíblia diz: sobre todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Sobre tudo que você estiver enfrentando, a vitória ela é sua. Pastor, mas eu tenho esperado, pastor, eu tenho esperado. A água demora a ferver mesmo. A água demora a ferver mesmo. Mas ainda que ela esteja fervendo, você vai vencer. Alguém crê nisso? E aí então, eu queria dizer como é que eu tenho que me comportar então diante dos problemas que eu estou enfrentando. Como que eu, muitas vezes, como sacerdote da minha casa, tenho que fazer toda a minha casa tirar os olhos daquilo que está acontecendo ali, por pior que esteja, e começar a pintar um quadro pela fé, de que as coisas vão passar, porque é assim que funciona para nós. Nós vencemos pela fé. Como que eu tenho que fazer então para ter um comportamento diferente diante de tudo que eu estou passando? Porque o que eu estou passando, ouça isso, é temporal, vai passar em nome de Jesus, mas a palavra de Deus vai permanecer na minha vida. E aí eu preciso começar a ter um comportamento diante do que for que estiver acontecendo, manter firme a minha confissão, pois fiel é o que prometeu e Ele cumprirá. Alguém crê nisso? Diga para a pessoa do lado assim: vai passar. Vai passar. Olha, eu faço essas anotações. Hoje, quando eu fazia essa anotação, talvez você diga assim: pastor, o senhor só sabe isso? O que eu vou falar agora, o senhor só sabe isso? Olha para mim aqui, eu só sei isso aqui. Eu só sei isso aqui, não sei outra coisa.
O que eu vou ministrar na sua vida agora aqui, parece assim que eu estou repetindo um assunto, não estou. Eu estou ministrando na sua vida o que eu tive que experimentar essa semana. Para muitas vezes cantar uma música dentro de casa, ver a Larissa cantando música dentro de casa, e saber que era Deus que estava nos mantendo firmes naquela situação. Primeira coisa que eu quero ministrar na sua vida, que faz com que você permaneça firme até que a situação passe, e ela vai passar, é ter ânimo. Sabe o que o dicionário diz sobre animar? Diz assim: dar aparência de vida. Uma pessoa, quando ela está animada, ela está dando uma aparência de que ela está viva. Outra coisa que o dicionário diz sobre a palavra animar: arrumar coragem para fazer o que precisa ser feito. Agora, olha para mim, por favor, você não está com essa cara animada. Porque quando você está animado, é como se a própria presença de Deus estivesse dentro de você. Esse ânimo, ele vem do alto, esse ânimo vem da presença de Deus. Quando Josué está chorando, já fazia 30 dias, Deus diz para ele: esforça-te e tem bom ânimo, porque é isso que vai fazer você prosperar o seu caminho, é dar a aparência de que sobre tudo que estiver acontecendo, você tem vida, é tirar coragem, não sei da onde, não sei como, para enfrentar o que você está passando. O texto que eu anotei aqui é João 16:33, que diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Por favor, diga para alguém: tenha ânimo. Salmo 27:14 diz: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Amém, irmãos? Porque a noite vai passar, e nada como um dia depois do outro. Olha para mim, você precisa ter isso na sua vida, porque senão você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Não é que Deus não está ouvindo a sua oração, Ele está esperando o seu comportamento. Transforme isso numa grande vitória sobre a sua vida. A palavra animar quer dizer dar aparência de vida. A Bíblia diz que quando Jesus olhou, as pessoas andavam como mortas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mas aí Ele disse: eu vim para que vocês tenham paz, e tenham ânimo, tire coragem para enfrentar o que você está passando, porque Deus é contigo, meu irmão, vai passar. Você crê nisso? Olha para mim, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, grande será a tua queda, grande será a tua derrota. Levanta a tua cabeça, lava o teu rosto, porque o teu Redentor vive. Deus continua o mesmo, e Ele não deixou de ouvir a sua oração. Ele ouviu a sua oração. Mantenha-se firme. Segunda coisa, ter fé. Como anda a sua fé? Romanos 4:18. Romanos 4:18. Alguém que está me ouvindo aqui já recebeu uma cura de Deus mesmo? Fala assim: pastor, Deus me curou. Dá um sinal, levanta a mão para mim. Fica com a mão levantada mesmo, você está dando testemunho da sua vida aí. Essas pessoas estão dando testemunho para a tua vida. Tenha fé, Deus age no turno da noite. Tenha fé, Deus cura. Tenha fé, Deus opera milagres.
Romanos 4,18 diz: Abraão contra a esperança, toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu pergunto: como anda a sua fé? Olha, anote isso, ou ouça isso com muita atenção. A fé tem o poder de chamar as coisas que ainda não existem como se já estivesse acontecendo. A vitória já está vindo. A fé tem poder sobre a sua vida de tornar aquilo que tanto se espera em realidade. A fé tem o poder de trazer à vista aquilo que ninguém jamais viu. Diante de um problema, o que nós mais precisamos ter é fé. É fé. Deus não falha. Amém, meu irmão? Eu estou aqui ministrando uma palavra para você. Hoje ainda, se você pode crer, hoje ainda Deus pode trazer resposta na sua vida. Hoje ainda. Lucas 8:50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Essa é a história de um homem que recebe a seguinte notícia: a sua filha acabou de falecer. E aí você imagina uma cenoura e um ovo se quebrando, se destruindo, perdendo o chão. E Jesus vira para ele naquela hora, porque para você ter uma atitude diante daquilo que você está enfrentando, você precisa de fé. E Jesus vira para ele e fala: creia, creia, atreva a ter uma atitude de fé na sua vida, chama à existência aquilo que ainda não está acontecendo, porque fé é a certeza das coisas que você está esperando, e elas vão acontecer. Tenha fé. Jesus ensinou como ele deveria ficar diante do problema que ele estava enfrentando. E por último, e aqui eu queria gastar um tempinho maior contigo. Irmãos, eu não tenho como pastorear sua vida dentro da sua casa. Não tenho, não posso, porque se eu não pastorear a minha casa, que é a minha primeira igreja, um dia talvez eu vou estar pregando para você e a minha casa não vai estar aqui. Então eu tenho que ensinar você a você ter uma vida com Deus dentro da sua casa, onde eu não estou. E não estarei, a não ser que tenha um convite. E aí eu queria fazer algo contigo. Olha para mim. Eu sou pastor. Ano que vem estou completando 20 anos de ministério. E o que tem me sustentado nesses 20 anos é oração. É oração. Não é placa de igreja, não é templo, não são eventos, é oração. Há uma necessidade em mim de orar que você não pode imaginar o que é. Orar muda tudo. Alguém sabe do que eu estou dizendo? Mas você sabe a primeira coisa que nós deixamos de fazer quando estamos passando por um problema? É deixar de orar. Não sei se é briga com Deus, não sei se é vergonha. Quando um casal briga, eles não têm coragem de falar com Deus. E sabe quem poderia resolver o problema do casamento? Deus. Quando uma pessoa está passando um problema financeiro, eu acho que ele tem vergonha de falar com Deus. E sabe quem poderia suprir as necessidades? É Deus. A oração, ela pode mudar tudo na sua vida. E olha aqui, você sabe isso, mas você não consegue praticar isso. Eu vou ler uma história para você. Uma história você conhece, talvez você já deve ter ouvido, mas eu queria levar você a orar hoje. Ouça essa história, por favor.
O nome é Ellen Rosenware, médica missionária no Congo. Conta essa experiência que ela teve, que ela passou, quando estava fazendo um trabalho de parto. Apesar de todos os esforços que ela fez, a mãe não resistiu ao nascimento prematuro do seu filho. E como nesse lugar não havia eletricidade, e uma criança prematura precisava de cuidados especiais, as mulheres daquele lugar ferveram água para colocar em bolsa de água quente, mas a bolsa de água quente havia rachado. Então decidiram colocar a criança o mais próximo do fogo possível, deitando uma de um lado, outra do outro, para aquecer a criança. A outra ficou com a sua irmãzinha um pouco mais velha, chorando pela morte da mãe. E a outra dormiu na porta para fazer com que o vento não entrasse pela porta. No dia seguinte, quando acordaram no café pela manhã, essa mulher chamou todas as crianças, cerca de 40 crianças, e contou toda a história. E falou: vamos orar por esta criança que nasce prematura e por sua irmã, que está em choro pela morte da sua mãe, pela perda da mãe. Vamos estar orando. Uma criança de 10 anos começou a orar em voz alta, lá naquele lugar distante, e a oração dela foi: Deus, manda uma bolsa de água quente. Senhor, mas não pode ser amanhã, porque essa criança pode não sobreviver. Manda essa bolsa de água quente ainda hoje, Senhor, tu podes. E os adultos que estavam ali com um olho fechado e um olho aberto não conseguiam dizer amém, porque começaram a pensar que se Deus estava ouvindo aquela oração naquela hora e fosse enviar a bolsa de água quente, demoraria 5 meses para chegar naquele lugar, o lugar mais próximo. E a menina de 10 anos que orava disse: já que o Senhor vai mandar a bolsa de água quente hoje, manda uma boneca também para a sua irmã, para que ela pare de chorar a perda da mãe. Manda uma boneca bem vestida. Ninguém falou amém. Terminou a oração, tomaram café. No período da tarde, estaciona um carro no portão daquele lugar. O carro trazia uma caixa de madeira de 11 quilos. Todos correram para ver o que era aquilo, as crianças todas em volta lá. E quando abriram a caixa, na primeira camada haviam roupas que foram doadas para aquele lugar com aquelas crianças. E as crianças gritavam de alegria, roupas lindas. Na segunda camada que estava naquela caixa, havia uma bolsa de água quente. E as crianças gritavam de alegria. A menina que orou, de 10 anos, disse: se Deus mandou a bolsa de água quente, Ele mandou a boneca também. E lá embaixo havia uma boneca grande, toda vestida, muito bonita, e foram entregar então para aquela criança. E o texto é esse aqui, Isaías capítulo 65, versículo 4. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando, ainda não estarão falando, eu os ouvirei. E aí eu queria perguntar para você: como você fica quando você está passando por problema? Eu queria dizer para você que a melhor coisa que você pode fazer é orar. Deus ouve oração. Deus ouve oração. Há pessoas aqui que têm testemunhos fortes, que oraram e Deus respondeu a oração. Deus não se cala diante de alguém que abre a sua boca. Deus não se cala. Essa caixa havia sido postada
colocada para o transporte há mais de 5 meses atrás. Porque o nosso Deus é um Deus que supre necessidades. Deus sabe o que você está passando. Deus tem visto o que você está passando. Você só precisa ter uma atitude de fé. Estar sempre animado, sempre corajoso. E continue orando, porque Deus não falha. Eu queria convidar você para ter um tempo de oração. Eu orava e estudava, e eu vou dizer a você, eu vi pessoas dentro desse salão com o joelho dobrado, orando a Deus, e Deus respondendo. Feche os teus olhos, nós vamos ter um tempo de oração.